Olá, meu nome é Kevin Walters, o meu parceiro é o Benedito Júnior e hoje eu vou falar sobre análise léxica. Para falar sobre análise léxica, vou falar um pouco de compilador. O que é o compilador? É um programa ou um grupo de programas que transformam um código-fonte em um código executável. Dentro de um compilador temos três fases: análise léxica, que é o scanner, análise sintática, o parser, e análise semântica. Hoje eu vou falar sobre análise léxica. Análise léxica também pode ser chamada de scanner. Tem a função de ler o código-fonte caractere a caractere, buscando a separação e identificação dos elementos componentes do programa-fonte, denominados símbolos léxicos ou tokens. A entrada de fluxo de um scanner é um fluxo de caracteres, e a saída também é um fluxo de caracteres. Lex e Flex são ferramentas que geram este scanner. Os tokens. O que são os tokens? São padrões de caracteres com um significado específico em um código-fonte, definido por um alfabeto e um conjunto de definições regulares. Podem acontecer ocorrências de tokens dentro de um código-fonte e essas ocorrências são chamadas lexemas. E o mesmo token pode-se produzir várias cadeias de entradas. Tal conjunto de cadeias é descrito por várias cadeias de entradas. O padrão reconhece essas cadeias de tal conjunto, ou seja, reconhece os lexemas que são um padrão de um token. Os padrões do token são identificadores, letra seguida por letra ou por um dígito; literal, cadeia de caracteres delimitadas por aspas; e os nums, que são qualquer constante numérica. Um exemplo de token é o a seguir: se x for maior que y, então y recebe 5, desculpa. E na hora que ele passa o analisador, ele encontra o if, o primeiro quadrado da tabela, o L parem, o parêntese à esquerda, o id x, o símbolo de maior, o id y, o R parem, que é o parêntese da direita, o dem, o id y novamente, o sinal de atribuição igual, o int 5 e o scolon ponto e vírgula. Em um segundo exemplo, int x igual a 22, int é um lexema para o token tipo palavra reservada. X é um lexema para um token do tipo identificador. Igual é um lexema para o token do tipo operador. E 22 é um lexema para o token tipo número literal, cujo atributo valor é 22. E ponto e vírgula é um lexema para um token tipo pontuação. O analisador léxico. Ele varre a entrada do o arquivo fonte em busca de padrões pertencentes a uma linguagem. A única possibilidade de ocorrer erro é aparecer um caractere que não pertença ao alfabeto. Na ocorrência de erros, o analisador léxico pode parar ou entrar em um laço infinito, entrar em loop. A modalidade de pânico pode ser usada para recuperar erros léxicos ignorando os caracteres inválidos, até encontrar algum que pertença ao alfabeto ou até mesmo o fim do programa. Outras formas de recuperar erro também é remover caractere estranho. No meio de uma palavra, um caractere estranho ele remove. Inserir caracteres que faltam, tipo em um nome, em uma variável. Ele faltou a letra A, ele insere a letra A. Substituir caracteres incorretos por corretos, com um caractere maiúsculo no meio de uma frase. Caso for case sensitive, ele bota minúsculo se foi declarado minúsculo. Trocar dois caracteres adjacentes, se adicionar, né, dois caracteres a mais na palavra para diferenciar
de alguma outra que possa estar causando erro. A buferização trata da técnica para percorrer arquivos de entrada quando esses forem muito grandes e não houver memória suficiente. Quando a memória for suficiente, o arquivo pode ser aberto e percorrido diretamente. Em alguns momentos, pode ser necessário que o analisador léxico precise examinar alguns caracteres à frente de um token antes de reconhecer ele. A buferização facilita os procedimentos de devolução de caracteres. O LEX, o gerador de analisadores léxicos, né? É o programa que gera analisador léxico e lê um fluxo de entrada especificando o analisador que mapeia expressões regulares em blocos de códigos e retorna um código-fonte implementando o analisador. A estrutura de um arquivo LEX intencionalmente similar à de um arquivo IAC os arquivos são divididos em 3 seções, separadas por linhas que contêm somente 2 símbolos de porcentagem, como a seguir: definições, porcentagem, porcentagem, regra, porcentagem, porcentagem e subrotinas. Tá, mas o que são definições, regras e subrotinas? Definições. São definidas os macros e são importadas bibliotecas escritas em C ou em qualquer outra linguagem. Também é possível escrever o código C nessa mesma seção. Regras. Elas associam padrões de instruções C, padrões inscritos na forma de expressões regulares, quando o analisador léxico identifica algum texto de entrada casando com um padrão. Ele executa o código C associado. Subrotina. Contém um bloco de código C que são apenas copiados ao arquivo final. Assume-se que tal código será invocado a partir das regras da seção de regras. Um exemplo. Contendo um código C que receba uma entrada e tem como função imprimir somente os inteiros, suponhamos que ele receba a entrada abaixo. ABC 123 Z ponto exclamação E comercial asterisco 2 GHJ6. Após ele passar no código que você passou que só quer imprimir somente os inteiros, ele vai imprimir separadamente 1, 2, 3. Aí tem os caracteres que ele não imprimirá, acho 2, inteiro 2. Os caracteres que ele não imprimirá e o inteiro 6. Então, por hoje é isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Obrigado, até mais.